Não tem nada a ver com religião. As pessoas têm religião, suas religiões, mas a fé inteligente, a fé racional, ela pensa, ela usa a sua capacidade de razão, de pensar, de fazer a sua opção, a sua escolha pessoal. E quando a pessoa toma uma atitude de fé, que para as demais pessoas lá fora é uma loucura, com certeza é o Espírito de Deus que está dirigindo aquela fé, aquela pessoa. É o Espírito Santo. Então, a fé que nós aprendemos na palavra de Deus é assim, ela nos leva a raciocinar, a pensar, a avaliar, a pesar as situações. O que eu quero? O que eu quero? O que eu tenho hoje, o que eu tenho agora, resolve os meus problemas? Não, não resolve. Não resolveu até agora, não vai resolver nunca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que depositar o que eu tenho, que representa a sua vida. Quando nós falamos em ofertas, as pessoas levam a mente logo ao dinheiro, ao ouro. E elas se esquecem dos ensinamentos de Jesus. Não há oferta se antes não houver o altar. Antes do pecado de Adão e Eva, não havia ofertas, não havia sacrifícios, não havia dízimos, não havia fé, não havia portas, porque tudo era aberto, escancarado, não havia limite. O homem e Deus andavam juntos. Deus e o homem andavam juntos. Não havia necessidade da oferta para entrar na presença de Deus, porque ele andava em comunhão com Deus. A partir do pecado, o elemento que não existia passou a existir, que é a morte. A morte começou com a desobediência de Adão e Eva. A morte começou com a rebelião. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a dignidade, perderam a pureza, perderam a santidade, perderam a condição de luz. Porque eles não podiam ter comunhão com Deus se não fossem luz, se não fossem justos, se não fossem puros. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus é luz, Deus é puro, Deus é justo. Como Deus vai andar com o injusto? Como Deus vai andar com o impuro? Como Deus vai andar com o sujo? É impossível. Então, com o pecado, houve a separação. Criou-se um abismo infinito entre o homem e Deus. É isso que aconteceu. Para poder construir-se uma ponte, para que o homem pudesse ter uma chance, uma nova chance de retornar para o Altíssimo, Deus teve que tirar a vida de um animal. Teve que matar um animal para que pudesse cobrir o erro, o pecado de Adão e Eva. Aquele animal que Deus matou, antes de matá-lo, Deus teve que construir o altar. Porque não há oferta sem altar.
O altar é o que é mais sagrado aqui na terra. Nada é mais sagrado na terra do que o altar. Porque é no altar que nós voltamos para Deus. É no altar que nós colocamos nossas vidas na mão de Deus. Não é no altar que a gente se casa? É ou não é? O altar é o princípio de uma nova vida. Então, o que é o altar? Representa Deus. O altar representa, simboliza, tipifica Deus. E o que é a oferta no altar? A oferta tipifica, simboliza, representa o ofertante. É isso que acontece. Essa é a consciência básica da nossa fé. E é tão importante isso, que se você ler agora, nesse momento, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, você pode ler aí, capítulo 5 de Mateus e versículo 23. Veja o que Jesus fala sobre o altar. A oferta tem que ser santa, sagrada, pura, perfeita, para ser depositada no altar. Olha só o que Jesus fala. Mateus 5 e 23. Ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Compreenderam? Sim ou não? O altar é tão santo, tão sagrado, que Deus não aceita oferta impura. O que é oferta impura? Se todo dinheiro é dinheiro, por que a oferta é impura? É impura quando vem de uma pessoa que tem o seu coração cheio de amargura contra outra pessoa. Então essa oferta não é aceita diante de Deus. Pode ser aceita na igreja, claro. O pastor vai usar aquela oferta. Mas perante Deus aquela oferta não tem valor. Por quê? Porque ela está contaminada. Contaminada de amargura. Porque assim como aquele animal que Deus matou para cobrir o pecado de Adão e Eva, aquele animal tipificava, representava, simbolizava Jesus, que viria milhares de anos depois dar a sua vida como oferta por aqueles que também dão as suas vidas como oferta para Ele. É a troca. Oferta por oferta. Você dá a sua vida, Ele dá a vida dele para você. É assim que funciona. Então, não aceite, nem pense que, se eu faço caridade, eu estou agradando a Deus e Deus vai me responder. Você pode fazer a caridade que você quiser fazer. Você agrada a Deus, mas isso não significa que você vai ser abençoado por causa disso. Não. Para você ter uma vida de verdade, digna, honrada, abençoada, próspera, não apenas economicamente, mas familiarmente falando, você tem que dar a sua vida, representada pela sua oferta
no altar. É assim que funciona. Tudo que eu estou falando, você pode ler a Bíblia e conferir. Foi por isso que o profeta Elias, havia seca na terra, lá em Israel, 3 anos e meio não chovia, o povo estava passando necessidade, fome, não havia água. Por que não havia água? Por que não havia chuva? Porque Israel adorava a Baal, aos Baalins, aos deuses de pau, de pedra, de metal. Então Elias, como único profeta de Deus naquela terra, fez um desafio. Ó Deus, nós vamos fazer... Ele chamou o rei e disse, reúna todos os profetas de Baal e também dos postes ídolos no Monte Carmelo. E nós vamos fazer um desafio. Vamos ver quem é Deus. Vamos ver se Deus existe. Vamos ver se os deuses de vocês é o verdadeiro ou se é o meu Deus que é verdadeiro. E eles acharam uma boa ideia. Vamos fazer então esse desafio com Deus. Que é a fogueira santa. A fogueira santa é nada mais, nada menos do que um desafio que você faz com Deus e a si mesmo, sobretudo. Você está desafiando a si próprio. Então, não é a oferta, não é o dinheiro, não é o montante, mas é o que representa o seu Deus, que você coloca ali no altar. Que representa o seu Deus. Quando você se despoja do seu Deus, ou dos seus deuses, e o coloca o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida, então obrigatoriamente, não é nem favor da parte de Deus, mas obrigatoriamente há uma resposta imediata para você. A sua vida, portanto, pode mudar aqui, hoje, aqui e agora. A sua vida pode mudar aqui, nesse momento. Mas eu não sei até quando as pessoas vão esperar o dia de chegar no fundo do poço e olhar ao seu redor e ver que não tem com quem contar, que os seus recursos não vão resolver a sua vida, a sua situação. Tem o dinheiro que tiver, o sucesso que tiver, mas não resolve a sua situação. Você pode ter todo o dinheiro no mundo, mas você não vai resolver o seu problema de casamento? Ou vai? O dinheiro compra um casamento feliz. Faz um casamento feliz. Não. O dinheiro tampouco pode ajudar você a ter um bom plano de saúde, mas não garante saúde para você tampouco. Ah, se o dinheiro pudesse comprar tudo. É ou não é? Ah, se o dinheiro pudesse comprar tudo. Não pode, sabe por quê? Porque ele não é Deus. Dinheiro não é Deus. Mas as pessoas o fazem de Deus. E aí é que está o grande problema. Quando elas colocam esse Deus no altar, então, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, se manifesta na vida daquela pessoa que colocou a sua vida no altar. Compreenderam? Sim ou não? Então, é uma questão de inteligência. A fé cristã é algo de inteligência, que requer inteligência, só isso. Não é emoção, não é sensação ou sensacionalismo. Não é chororô. É razão, cabeça, inteligência. Você usa a sua inteligência para pesar, avaliar a sua vida. E cada um tem que fazer isso por si só. Essa é a realidade. Nós ensinamos, nós pregamos, nós oramos, mas a bênção que você quer só depende de você. Não depende de nós. Depende da nossa orientação, nós estamos orientando. Agora, é você quem decide a sua vida. Amém? Você quer paz? A paz só é possível quando você recebe o Espírito da paz,
que é o Espírito Santo. Sem ele, você nunca vai ter paz. Nunca, jamais, em tempo algum. E se você não está em guerra, se não está em conflito, você pode ter certeza que um dia vai chegar esse conflito e você vai se ver perdido. Sem o Espírito de Deus não há paz. Não há garantia de nada. Você tem que fazer a sua opção. Entenderam? Está compreendido isso? Então, antes do pecado, não havia elementos que hoje nós temos. Não havia altar, não havia oferta, não havia dízimo, não havia sacrifício, não havia fé, não havia portas, não havia nada. Mas depois do pecado, para se construir a ponte e retornar para Deus, você tem que sacrificar a sua vida. É só sacrificar. Você vai ver a ação do Deus Altíssimo na vida dos que se entregam para Ele. Na vida daqueles que não apenas creem, mas assumem um compromisso, um pacto com Ele. Colocam-no em primeiro lugar em suas vidas. Então, tudo bem? Tudo bom. E você, meu filho, tudo bom? Eu não sabia que no dia que você deu o testemunho, você estava com o GPS. Um GPS na canela. Sim, senhor. Então, conta lá. O que aconteceu desde aquele dia para cá? Quanto tempo faz isso? Há 1 ano e pouco atrás. Uns 14 meses. Mais ou menos. Então, quando ele estava com esse GPS na canela, por quê? Foi devido a um caso de migração que eu tive. Eu tive um problema com a migração. E eu fiquei 2 meses preso. E isso, antes do testemunho, antes de eu chegar na igreja, fazia 4 anos que eu tinha isso. Carregava esse GPS no pé. E 5 vezes... Por quê? Também... Também por causa da imigração? Sim, senhor. Tudo por causa da migração. Que eu falei uma corte, foi um erro, eu falei uma corte, então eles me puniram por aquilo, que foi o certo. Mas também, em cima daquilo, teve um problema no meu caso, e com isso eu vim ficar 4 anos com esse GPS no pé. E 5 ou 6 vezes negado o meu caso. Fazia aplicação, negava. Fazia aplicação, era negado. E quando eu cheguei, antes de eu chegar na igreja, assim que eu cheguei, 1 mês depois, eu estava marcado para ser deportado. Então, sem expectativa, e também vários outros problemas, como vício de drogas, como eu já falei aqui algumas vezes, aqui eu tinha vício de crystal meth, de cocaína e outros tipos de droga também, álcool, cigarro, vários tipos de vício. Então, depois... E o problema familiar? E o problema também separado da família, financeiramente também destruído. Minha vida estava um fundo de poço. Eu cheguei muitas vezes, eu pensei em tirar minha própria vida. Um dia eu encostei a pistola embaixo do queixo, eu falei, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais, eu vou... É difícil até para mim falar. Hoje falando, volta a minha mente. Lembrar do que eu era antes, para onde eu estou hoje, até difícil até para falar. Mas eu cheguei a esse ponto
Eu nunca me imaginei chegar nesse ponto. Eu cheguei a esse ponto de colocar a pistola um dia drogado, coloquei a pistola embaixo do queixo, eu falei, é uma vergonha para mim, para os meus filhos um dia saber do pai que tiveram. Então, aquilo foi me causando, por esse caso por esse carregar esse GPS no pé, aquilo foi me oprimindo, caindo mais no vício das bebidas, aí entrei nas drogas. Comecei a usar drogas e foi cada vez piorando mais e mais. E aquilo eu não conseguia me liberar daquilo. Eu não conseguia. Era uma coisa que muitas vezes eu não queria. Eu chegava Você queria se libertar, mas não conseguia. Não conseguia. Eu conseguia chegar a ficar uma semana sem usar, um final de semana, no outro eu não conseguia. Sempre voltar a fazer tudo e pior. Então, quando você chegou aqui, o que aconteceu? Quando eu cheguei, a primeira coisa, eu consegui ser liberto de toda aquela raiva, um ódio. Quando eu cheguei também, eu jurei de matar um cara, e eu até comprei essa pistola, eu comprei pra matar ele. A opressão era tanta que eu jurei de matar essa pessoa. Então, quando eu cheguei, eu não sabia se eu matava ele, se eu matava minha esposa. Eu estava totalmente perturbado, sim, senhor. Como é que ele era? Ele era muito nervoso, se qualquer coisa que acontecesse, ele começava a brigar, ele era bem impaciente e ele começou a ficar com uma depressão e devido às bebidas, ele não tinha tempo para a gente, porque toda vez, chegava todo final de semana, durante a semana a gente trabalhava muito e ele já chegava tarde em casa, então já não tinha muito tempo para a gente, então o único tempo que tinha era o final de semana. No final de semana ele já começava a beber desde a sexta-feira à noite. Então ele bebia sexta, à noite, sábado. Quando chegava no domingo ele não era ninguém. Ele ficava hangover, né? Ficava de ressaca e ficava o tempo todo na cama. Então foi deixando a gente de lado, foi deixando a família de lado. E totalmente destruído. O casamento foi destruído. Então, aí o que aconteceu? Então, O que você fez para mudar a sua vida? O que eu fiz foi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando o homem de Deus, um dia parado, ele foi fazer uma visita em casa, ele parado na porta e falou, o Deus que eu sirvo não está morto. Aquilo me bateu dentro de mim. Eu falei para esse homem falar nessa certeza, porque eu procurei Deus, eu fui em várias denominações, já fui conhecedor da palavra, mas nunca pratiquei. Nunca pratiquei, mas aquilo me chamou a atenção, ele falar naquela certeza. E aí eu ouvi falar sobre a campanha de Israel, sobre a Fogueira Santa. Eu falei, eu já experimentei tanta coisa, já me ofereceram tanta coisa, eu experimentei, me ofereceram droga, eu experimentei, falando que ia ser melhor, que eu ia melhorar, me ofereceram bebida, me oferecendo cigarro, eu experimentei tudo de ruim, e estão me falando disso. Como que eu vou saber se é bom ou não se eu não provar? Então foi onde me levou eu fazer o que eu fiz, que para muitos pode ser uma loucura, mas para mim foi uma mudança de vida. O que você fez? Eu di tudo que eu tinha. Eu vi o homem de Deus falando, não, é tudo ou é nada. Eu falei, então se Deus existe, ou ele vai fazer alguma coisa na minha vida, ou então vai servir de vergonha. Quer dizer, você deu tudo que você tinha. Tudo. Então, quando chegou, eu fiz o sacrifício. Do dia que eu desci daqui, eu desci outra pessoa. Quer dizer que não foi a oração que mudou? Não. Quer dizer, o pastor não botou a mão na sua cabeça, fez um descarrego, uma oração. Não foi um jejum. Não foi uma frequência na igreja. Não, senhor. Vocês entendem isso? Isso aí é loucura. É claro que é loucura. Eu não faria isso. Isso aí é uma questão de fé. A fé é loucura para as pessoas que se perdem, conforme diz a Bíblia, o texto sagrado. A fé é loucura para os que se perdem. Mas essa fé é que fez a diferença na vida dele. Porque não foi o pastor, não foi a igreja, não foi a palavra de Deus. Você simplesmente pegou o que tinha, colocou no altar. Quando colocou no altar, então você desceu um novo homem. Sim, senhor. O que Deus me cobrou, um dia que eu sempre no começo,
orava, Deus, é isso que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Aí Deus me falava, tire seu coração do dinheiro, que ali está sendo o seu Deus. É o Deus. Deus me cobrava aquilo. Era o Deus. Então, Era o Deus. Esse é que é o problema das pessoas. Esse é que é o problema das pessoas. É difícil remover o Deus desse mundo do coração das pessoas. É muito difícil. Não é fácil. Mas a vida só muda quando a pessoa muda de Deus. Só muda quando muda de Deus. E às vezes, não é o tempo de igreja que a pessoa tem que vai garantir a sua vitória. Você pode estar na igreja 20, 30 anos, 50 anos e continuar com a mesma vida que tinha antes de entrar na igreja. Mas eu não faço mal a ninguém, não importa. Eu não vivo no pecado, não importa. O que agrada a Deus é a fé. Não é a nossa justiça que vai agradar a Deus, mas é a nossa fé. Quando nós manifestamos essa fé, quando nós removemos os deuses de dentro do nosso coração e colocamos apenas a fé no único e verdadeiro Deus, a vida muda. Essa é a proposta que nós temos levado para as pessoas. Mas as pessoas, infelizmente, estão atadas, agarradas aos seus deuses. E enquanto estiverem assim, vão ficar sofrendo. Porque você falou que foi em muitas igrejas. Sim, senhor. Você conhecia a palavra. Conhecedor da palavra. Você conhecia a palavra. Sim, não senhor. era um ignorante. Sim, senhor. Isso não me privou de eu chegar a um fundo de poço. Exatamente. Quer dizer, é o que acontece nas igrejas. E dentro da Igreja Universal também tem isso. No nosso meio está cheio disso. Não é só lá fora, é também dentro da igreja. Muitas pessoas vêm, assistem, gostam, aplaudem a mensagem, saem da reunião muito bem, uma sensação de bem-estar, mas continuam vivendo uma vida desgraçada, como se Deus nem existisse na vida delas. Realmente não existe, porque não há como você crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Não tem sentido a gente crer num Deus tão grande, o Criador, e viver uma vida de miséria, de desgraça. Isso não passa na cabeça de quem usa a cabeça, de quem usa a inteligência. Isso não entra na minha cabeça. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou ele existe, ou ele não existe. Se você crê que ele existe, então ele tem que mostrar para você que existe. Mas como é que ele vai mostrar para você que ele existe? Quando você se disponibiliza, quando você se entrega, quando você coloca no altar a sua vida. Porque no fundo, a sua oferta, toda a sua oferta, é nada diante do que você estava querendo, que é uma vida nova. E também a quem você estava oferecendo. Sim, senhor. Não é verdade? Então, primeiramente, depois disso, saiu toda aquela raiva, aquele ódio. Que antes de eu fazer o sacrifício, essa pessoa que eu tinha ódio, mas muito ódio, que eu jurei de matar essa pessoa, eu liguei para ela, pedi perdão para ela e falei, eu te perdoo também. Aquilo me saiu o peso que eu carregava aquele peso nas minhas costas, parece que algo me puxava para baixo. Então dali me saiu, eu pude... Mas quem falou para você ligar para ela e pedir perdão? Prova Deus. O Espírito Santo foi me incomodando. Mas é aquela inspiração, aquela direção. Sim, senhor. Que dentro da minha mente me cobrava, se eu não pedisse perdão para aquela pessoa, nada valeria o sacrifício que eu iria fazer. Nada. Então, primeiramente, eu me limpei daquilo. Foi difícil, foi uma coisa muito dura para mim fazer. Isso aconteceu há um ano e pouco atrás? Há um ano, sim, uns 14 meses atrás. 14 meses? Sim. Sim, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu peguei o teu testemunho. Fazia um mês, pouquinho que a gente estava na igreja. Hein? O senhor pegou o testemunho do ódio.
Ah, foi. Então, o que aconteceu nesse período de 1 ano e 2 meses, 14 meses que você está na igreja? Agora conta o positivo. Sim, primeiramente foi aquele caso de imigração que eu estava para ir embora. Não, advogado nenhum queria mais pegar o meu caso. E depois que eu fiz o propósito aqui, o homem de Deus, o pastor, falou: vai, procura agora. Simplesmente para dar uma continuação, porque eu já tinha uma certeza quem estava na direção daquele caso, já não ia ser mais um advogado ou um juiz, que o meu juiz já era outro, meu advogado foi outro. Então, eu procurei, o advogado fez os papéis, tudo, aceitou pegar meu caso, pegou. Antes de chegar à próxima Fogueira Santa, eu tive a resposta, que eu fui aprovado. Somente o meu caso, para pessoas que me conheceram, e somente eu falando pelo que eu passei, ou pessoas que me conhecem sabem o que eu passei, que é uma coisa impossível de eu ser aprovado. Como eu fui aprovado? Impossível. Impossível. Tinha sido negado muitas vezes. Negado muitas vezes e não tinha. Era um caso que não tem uma base para ser aprovado em nada. Sim. E aí, a partir de então, o que aconteceu? A partir de então, financeiramente, eu fiz um pedido para isso. Aí depois, na outra Fogueira Santa, eu fiz um pedido que Deus abençoasse a loja que a gente tinha. A gente tinha uma loja pequena, que a gente teve uma vez que a gente tinha um... Quer dizer, quando eles aprovaram os seus documentos? Sim. Quer dizer, aí você tornou-se legal, foi isso? Sim, agora eu já tirei o fingerprint que eles falam, já estou esperando meus documentos. Uhum. Quer dizer, está tudo certinho com você. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está perfeitamente legal no país. Com certeza, no país, sim. E sem? Sem aquilo que eu carreguei durante 4 anos. Aquela opressão. Quer dizer que mudou como da água para o vinho sua vida. Com certeza. Você, fala, filha, como é que é? Eu também sacrifiquei ao mesmo tempo que ele, e um dos meus pedidos era o meu casamento restaurado, e eu queria a minha família na mesma fé do que eu, porque eu sabia que eu também cheguei no pó. Então, eu sabia que se não tivesse todos na mesma visão, eu não conseguiria ter força suficiente para poder puxar eles. Então, antes mesmo de eu apresentar no altar o meu sacrifício, Deus já tinha me respondido a minha oração, que era o que eu queria, era eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, meu marido estava no altar junto comigo, então eu só simplesmente agradeci a Deus com a minha obediência. Então, quer dizer que a vida de vocês foi o mais importante. Primeiro, o seu encontro com Deus. A mudança da vida de vocês. Depois veio a família, não é isso? Casamento restaurado, restabelecido. Harmonia dentro de casa. Os filhos, saúde dos filhos. Saúde totalmente restaurada na família toda. Eu tinha uma dor de cabeça que o meu olho parece que queria sair para fora. As minhas costas, tinha dia que doía, eu perdia dia de trabalho, um dia todo, tanto que me doía minhas costas. Então, mudou a vida, o seu interior, mudou o interior de vocês, família restaurada, estabelecida, saúde, dinheiro. Sim, senhor, tudo. Foi em todas as esquinas, toda a área de nossa vida. Quer dizer, todas as áreas da vida de vocês? Todas as áreas. Foi transformada. Sim, mas foi exatamente o que o senhor estava falando. A intensidade que a gente colocou no altar. Porque a gente chegou no nada. Então, todos dois queriam suicidar. Ou se a gente não suicidasse, eu ia me matar. Então, a gente chegou aqui que eu mesmo na minha oração, eu falei: Senhor, eu não quero nada de mim. Eu não presto. Então, o meu eu não quero nada. Que seja o Senhor em mim. Então, a gente se entregou o tudo no altar. Não foi a oferta, não foi o valor, não foi o dinheiro. Foi a vida no altar. Então, a mesma intensidade que a gente entregou foi a resposta de Deus na nossa vida. Então, foi super rápido. Antes dele vir na igreja, quanto tempo você estava na igreja? Há menos de um mês. Há menos de um mês. Pois é. Então, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo primeiro do que você. Sim, senhor. Não é interessante isso? É. Engraçado, não é? Porque
Ela que veio buscar primeiro. Mas quem recebeu primeiro o batismo com o Espírito Santo, que é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, ele recebeu primeiro. E você recebeu agora a última vez? Recebi sexta-feira a confirmação, né? Então, Foi, quer dizer, sobretudo o Espírito Santo, né? Com certeza. O Espírito da paz, né? Da paz. Quer dizer, vocês são agora pessoas da paz, porque tem o Espírito da paz. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, pela seu Obrigada. testemunho. Muito bem. Parabéns para você.